Minha família é uma bênção. Nós estamos aqui em Campinas, na casa onde praticamente eu nasci. Eu nasci num bairro e depois vim morar aqui nessa casa, que é no fundo da casa do meu avô, e fiquei muito emocionado logo que eu entrei na casa, ainda estou, por ter as lembranças de tudo que nós passamos aqui nessa casa. Foi aqui que eu completei meu aniversário de 10 anos, foi aqui que eu aprendi a tocar violão. Eu me lembro que aqui era a sala, claro que não tinha essa pintura, a casa estava alugada agora, minha avó pediu a casa e ficou desse jeito, tudo feio, mas o sofá era colocado aqui e a televisão aqui. E eu ficava com o violão repetidas vezes tocando, e meu pai queria ver no jornal, e ele falava: para, Jô, deixa eu ver o jornal, e eu ficava aqui, então, tocando. Eu me lembro que essa cozinha aqui foi feita numa época que os meus pais estavam endividados, e eles fizeram um voto com Deus. Minha mãe fez um voto com Deus, ela disse assim, que ela ia trabalhar até pagar a dívida. E ela começou a fazer pão caseiro. Meu pai ficou desempregado naquela época. Depois, em seguida, começou a trabalhar numa empresa de transporte. E vinha de perua Kombi aqui, estacionava perua lá fora. E minha mãe tinha uma Panorama da Fiat. E aí ela começou a fazer pão para vender. E ela, minha avó, vender esses pães. E bem aqui, ó, do lado da geladeira, ficava um forno. O forno industrial que ela comprou com o dinheiro do pão, e ela fazia aqueles brioches enormes, aquele pão de torresmo, quanta coisa, e tinha uma caixa de moeda que ela guardava os trocos, e ali a gente ia para a escola pegando aquelas moedas, e ela não sabia, mas a gente toda vez pegava um tanto para os lanches, né? Mas minha mãe quitou a dívida e a fonte secou, porque ela tinha feito o propósito para pagar a dívida, né? Foi aqui também que eu ganhei minha primeira camiseta do Guarani, Foi aqui que eu ganhei, lá da Magnum, era o patrocínio. Aqui era o meu quarto. Eu tinha a cama, minha cama ficava deitada aqui, ó. E aqui foi onde eu coloquei meu primeiro computador, Isabela. Meu primeiro computador na minha vida foi colocado aqui. A Mac Entrega, onde eu trabalhava, fechou, e o McDonald's presenteou algumas pessoas com um computador. E aí eu me lembro de ter ganho um computador desse, e quando eu ligava ele, só aparecia o M do McDonald's, que era o único sistema que tinha rodando, né? E nesse quarto ficava eu e minhas duas irmãs numa cama. E quando vinham os amigos, dormia no vão, entre uma cama e outra, né? Aqui era o banheiro, dá uma olhada no banheiro. Essa casa conservou o mesmo piso, azulejo, as mesmas, a pia, a louça toda igualzinha, né? A casa hoje está bem judiada. Aqui era o quarto dos meus pais. E eu entrando nesses lugares, eu me emociono demais, porque me faz trazer à memória tantas coisas da minha infância, tantas coisas da minha vida. Era daqui que eu saía para ir na igreja a pé, era daqui que eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, foi aqui que eu cresci, na verdade. Então eu quero transmitir isso para os meus filhos, para minha esposa sempre, como a ideia das lembranças que nos trazem esperança, das lembranças que nos fazem reviver. Aqui também eu lembrei que o meu pai tinha uma estante velha e ele comprou um rack. O rack que está na casa dele até hoje. Ele comprou esse rack e logo que ele tirou a televisão da estante velha, a estante desabou no chão. É incrível. E aí a gente lembra dessa história dizendo assim, que a televisão estava sustentando o rack. A hora que não precisava mais, a estante se desfez, e aí o rack virou a bola da vez. Eu lembro que o pastor Olavo vinha nos visitar aqui e tudo mais. Então as lembranças
podem fazer a gente ter uma boa história ou uma má história. Como lidar com as lembranças? Talvez você tenha tido uma má infância e não consiga lembrar da sua infância com tanto prazer, e aí você precisa esquecer, mas não dá para esquecer e fica aquele trânsito. No meu caso, eu tive uma infância muito gostosa. A gente passava por esse ambiente da casa dos meus avós, vinha para casa, era assim uma referência muito, muito linda, apesar dos traumas, dos complexos que foram desenvolvidos aqui. Mas eu creio que quando Deus passa pela nossa história, a gente nunca esquece das nossas lembranças, a gente nunca esquece do nosso passado, mas a gente lembra com saudade, lembra com apreço, lembra com gratidão das coisas boas que ficaram, dos ensinamentos que nós tivemos, e não carrego mais nada de dor desse passado. Eu entrei aqui e tive a sensação do como foi bom ser criança. Eu tive essa imagem hoje, e eu tenho certeza que isso me fez preparado, me fez alinhado para muitas coisas que eu viveria com a minha casa, com a Isabela, com o Gustavo, com a mamãe, com a Kátia. Eu tenho certeza que passou por aqui. A Kátia teve uma outra infância, nasceu em outro lugar. O Gustavo e a Isabela nasceram em outros lugares. Cada um vai construir a sua história e por causa disso vai ter as suas memórias. Cuide das suas memórias. Não ache que esquecendo delas você vai apagar a dor. Jamais. Lembrem das suas histórias e entregue suas dores para Deus. E você vai poder ter a chance de encontrar com o seu passado de novo e se emocionar e dizer: da onde que Deus me tirou, para onde Deus te fez chegar, muitos milagres tiveram que acontecer. Que seja assim na tua vida sempre. Viva com história, viva com um legado, não viva sem história. Que Deus te abençoe, dignifique a tua casa, a tua família, porque ela é uma bênção. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.